Olá, continuando a aula sobre a Grécia Antiga, hoje falarei sobre o período homérico que começou no século XII a.C. e terminou no século VIII a.C. Mas antes de explicar o conteúdo, eu quero agradecer as 10 pessoas que se inscreveram no meu canal até o momento. Quero agradecer também aqueles que comentaram e curtiram. O período homérico é uma referência às duas obras de Homero, Ilíada e Odisseia. Esta é a imagem do poeta grego Homero. Na Ilíada, Homero fala sobre a guerra de Troia. Troia, que era uma cidade-estado da civilização micênica. E na Odisseia, ele fala sobre as turbulências, os problemas que Odisseu ou Ulisses enfrentou quando estava retornando para a sua cidade natal. Nas duas obras de Homero são citadas disputas envolvendo alguns deuses gregos. Na obra Odisseia, por exemplo, Homero fala sobre a ira de Poseidon contra Odisseu e a proteção que Atenas dava a esse herói. O período homérico é marcado por diversos eventos, começando com as invasões e guerras dóricas. Vimos na primeira videoaula sobre a Grécia Antiga, os dórios foram responsáveis pelo fim da civilização micênica. Devido a essas guerras e invasões dóricas, os gregos foram obrigados a fugir das cidades para os campos. Houve, portanto, um processo de ruralização. E por conta dessa ruralização, houve um abandono do uso da escrita no cotidiano. Essa escrita era utilizada muito nas cidades. Como as cidades ficaram vazias devido às guerras dóricas, não havia necessidade do uso da escrita no campo. Essa ruralização vai levar ao surgimento e o fortalecimento dos gênos ou comunidade gentílica. Os gênos era uma organização social. Essa organização social era a família, composta por indivíduos que acreditavam ser descendentes do mesmo ancestral ou Deus, e os gênos também era uma organização econômica baseada na propriedade rural, liderada pelo pater. O pater era o homem mais velho, era o patriarca, era o chefe e a autoridade máxima dessa organização. Características dos gênos: economia rural e doméstica, sistema comunitário, autônomo e autossuficiente. Explicando cada característica. Economia rural, com a produção agropecuarista, agricultura mais criação de gados, e doméstica, a produção agropecuarista era voltada para os gênos. Isto é, essa produção agropecuarista não era vendida, não era comercializada com outros povos. Poderia ser comercializado com outros gênos. Sistema comunitário, isto é, tudo dentro dessa propriedade rural era comum e havia uma divisão igualitária dos bens produzidos. O gênus era autônomo, isto é, o gênus não dependia do outro gênus, ele era independente. E o gênus também era autossuficiente, isto é, toda a produção era suficiente para os membros do gênus. Quando havia um excedente, isto é, quando a produção ultrapassava as necessidades das famílias dos gênos, eles vendiam esse excedente e compravam escravos. Porém, com o tempo, vai haver um enfraquecimento dos gênos. E quais são as causas desse enfraquecimento dos gênos? A primeira causa vai ser o aumento populacional nessas propriedades rurais. Com o aumento populacional, vai faltar terras férteis para todos. Os mais próximos do pater são aqueles que possuem as melhores terras. Os parentes mais distantes do pater vão ficar com as terras menos férteis. Vai colaborar também para esse enfraquecimento dos gênos o fato de as técnicas de plantio serem pouco avançadas. Tudo isso, o aumento populacional, falta de terras férteis e as técnicas de plantio serem pouco avançadas, criou um cenário de disputas
e conflitos por melhores terras. Os parentes mais próximos do pater, logicamente, ficaram com as melhores terras. E os parentes mais distantes tiveram duas opções: ou sair do genus, sair da propriedade rural e procurar novas terras, ou guerrear ou lutar contra os parentes mais próximos do pater. Em busca de melhores terras, muitos parentes distantes de um pater vão atacar os parentes próximos de outro pater, de outro genus. Lembrando que somente os parentes mais próximos do pater possuíam terras férteis. Logo, um parente distante de um pater, de um genus, iria atacar o parente mais próximo de outro pater, de outro genus, para tomar posse dessa terra fértil. Por conta disso, os genus vão se unirem. Ou seja, os parentes mais próximos de um pater vão se unir com os parentes mais próximos de outro pater, de outro genus, para formar a fatria. A formação dessa fatria teve como objetivo atacar os inimigos comuns de outros genus ou se defenderem de inimigos comuns. Com o passar do tempo, as fatrias vão se unir e darão origem às tribos. E ao longo do tempo, a união das tribos vai dar origem ao demos. E a união dos demos vai dar origem à polis, a chamada cidade-estado grega. A partir da formação da cidade-estado grega, vai surgir também uma nova estrutura social. No topo dessa estrutura social, no topo dessa sociedade, dessa pirâmide social, estavam os eupátridas. Os eupátridas são os bem-nascidos, os parentes mais próximos do pater. Depois, abaixo dos eupátridas, vem os georgóis, que são os agricultores que ficaram com as terras menos férteis. E os tetas, por último, fica na base da pirâmide. Esses tetas foram excluídos da partilha de terras. Uma vez excluídos da posse de terras, os tetas tiveram duas opções: ou se fixarem em outras regiões, em outras colônias da Grécia Antiga, ou se tornarem comerciantes. As opções que tinham eram essas. Essa desestruturação dos genus, esse enfraquecimento dos genus, essas disputas que ocorreram nos genus, vão provocar uma segunda diáspora. Diáspora significa dispersão. Os gregos se espalharam, os gregos foram para outras regiões, se fixaram em outras colônias. Se a segunda diáspora vai ocorrer no período homérico, qual foi a primeira diáspora? A primeira diáspora vai ocorrer durante as guerras e invasões dos dórios na civilização micênica. Isso vai fazer com que os gregos saíssem da Grécia continental e se fixassem em outras áreas. A Grécia continental é essa região sul da Península Balcânica e essa península do Peloponeso. Essas duas penínsulas formaram a Grécia continental. E as colônias são essas outras áreas assinaladas no mapa que vocês podem observar nessa imagem. A formação da polis após a união dos demos vai marcar o fim do período homérico e vai iniciar o período arcaico. Se você gostou desta videoaula, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe.